Muito bem, estamos começando a partir de agora mais um Tá em Alta Podcast, um dos podcasts de maior alcance aqui de Maringá. Estamos começando uma nova temporada e você pode ficar aqui com a gente. Sabe que aqui é muito mais liberal, a gente é uma conversa aberta sobre os mais variados assuntos e nós temos muito a dizer aqui para você. Nós temos alguns comunicados que a gente vai fazer ao longo do podcast. E nós temos um convidado especialíssimo. Ele topou o desafio de estar aqui na segunda temporada com a gente. A história dele é inspiradora, uma história emocionante. Você vai ver esse case de sucesso. Ele saiu de empacotador para CEO de sucesso. Vai falar toda a questão da valorização dessa empresa multimilionária. E ele vai falar para a gente aqui, topou o desafio, gostaria de cumprimentá-lo. Carlos Augusto, seja bem-vindo. Muito obrigado aí por ter topado o desafio. Ô, Altair, prazer é todo nosso. Uma satisfação muito grande estar falando com vocês aí mais uma vez, né? Já estivemos lá na CBN. Verdade. E agora estamos aqui no Tá em Alta. Isso é uma satisfação muito grande para a honra e glória de Deus em primeiro lugar e também agora para esse público aí maravilhoso do Tá em Alta. Bacana. E aqui o Tá em Alta tem essa característica assim, meio de talk show assim, né? A gente acaba respondendo perguntas do público ali que coloca, né? E também a gente explora, né? Tudo mais. E é interessante a tua história, né? Assim, todo mundo que vê close, né? Não vê corre, né? Não vê os bastidores. Nossa intenção muitas vezes é extrair isso, né? Então, queria que a gente começasse nesse ponto aí, sabe? Como é que foi esse início de tudo, não é? Da onde que você surgiu, onde que você é natural, enfim, contar um pouco da sua história aí. Vamos lá, maravilhoso. Isso é bem bacana, porque até do outro podcast que nós gravamos da outra vez, várias pessoas me chamou, falaram assim, nossa, que bacana, cara, que história legal, que coisa interessante, né? Até porque tudo aconteceu de uma forma, assim, extraordinária, né? Totalmente extraordinária. Desde o começo, como nós comentamos da outra vez e trazendo aqui para o público que talvez está nos ouvindo pela primeira vez, né? Isso é importante. Tem aqueles que já assistiram que vão escutar de novo, vão reforçar. E os que não assistiram, que é um público talvez diferente também, né? Aqui no Tá em Alta, vai ter a oportunidade de estar conhecendo. E inclusive a gente vai até trazer elementos, vai ter elementos muito atualizados que a gente vai trazer aqui. Sim. Inclusive perguntas exclusivas que a gente preparou aqui. Então, assim, o final vai ser surpresa, assim, surpreendente. Muito, muito bacana mesmo, Altair. Então, assim, começamos tudo lá como empacotador, como você mesmo disse, né? Ainda essa semana, visitando um cliente meu de uma rede de supermercado lá de Londrina, o Viscard, ainda comentei, falei, olha, isso aí que vocês fazem, eu trabalhei por um período já em supermercado. Ele, pô, que legal, cara, que interessante. Sim, qual que era a área que você trabalhava? Eu falei, empacotador. Ele falou, você tá brincando? Eu falei, sim, começamos lá como empacotador. E eu falo que isso é uma grande lição para mim, até... um abraço, o Lúdio, que está conosco aí, né? O Lúdio, outra vez que nós conversando, ele falou assim, olha, pô, você tem uma percepção de estoque interessante. De onde você veio isso? Eu falei, do mercado. Trabalhei em estoque de mercado também, né? Tive uma passagem de empacotador, depois fiquei um tempo no estoque do supermercado Amigão, um abraço para o Amigão aí, antigo Canção na época, agora Amigão, e ali acabei aprendendo um pouco mais sobre isso, essa organização, essa importância de ter isso organizado, que não é muito comum no nosso meio, né? Telecom, o pessoal se preocupa com outras áreas e o estoque acaba deixando de lado. E como o Lúdio mesmo comentou outra vez, existem duas áreas que são muito criteriosas com estoque, farmácia e mercado. Então, são duas áreas que, se você passou por esse local, você vai levar uma bagagem para o resto da vida. E essa bagagem ela ficou muito enraizada em mim. Então, dali, começamos. Aí, depois que saí do mercado, fui trabalhar como vendedor de roupa, né? Como eu contei no passado, dormindo dentro de um Fusca. Eu e minha esposa dormindo dentro de um Fusca, viajando aqui toda a região para fazer as vendas. E depois disso, fomos vender livro de porta em porta, né? Onde eu comecei realmente ali a aprender a vender. E dizem que quem vende livro no Brasil é um bom vendedor. E eu acreditei nisso. Eu acreditei nisso e é verdade, rapaz. É interessante essa questão quando a gente rompe essa barreira, porque literalmente é uma barreira. Se vender livro, vende qualquer coisa, né? Porque, pois é. Rapaz, hoje, querendo ou não, assim, é um desafio, né? Porque se você
entrar dentro de uma estatística no Brasil que as pessoas leem, né? Cerca de 0,5 meio livro por ano, né? Então, a média do brasileiro, né? Então, e aí vender livro é desafiador, de fato. Essa foi a maior escola que eu tive, Altair, a maior escola. Eu sou formado em 2 faculdades, tenho pós-graduação. Tudo que eu vivenciei no lado acadêmico não se compara... Vou entrar nesse 0,5% do que eu aprendi literalmente vendendo livro. Ali foi literalmente a maior escola, tudo que eu hoje, assim, mais de 90% da minha bagagem como empreendedor e como CEO da NG veio, sem dúvida, do vender livro, tá? De porta em porta, aprender, fazer esse PAP, vencer objeção, não aceitar o não, porque ainda mais hoje em dia está muito complexa essa questão, porque as pessoas, elas no primeiro não, ela já desanima. Sim. E quando você é vendedor, e principalmente vendedor de livro, cada não que você recebe é como se fosse uma gasolina para você partir para o próximo. Aí você sabe que cada não que você... A gente até era treinado a ter esse mantra na nossa mente. Cada não é mais perto do sim eu estou, né? Cada vez que eu recebo um não, mais perto do sim eu estou chegando. Então, esse era um mantra que nós tínhamos que foi focado na nossa mente. Uma coisa que eu aprendi contigo, assim, inclusive na outro podcast, é que a gente precisa, mesmo que a gente esteja rico, milionário, muitas vezes, tem que trabalhar como se dependesse daquele dia, né? Eu te contei a frase de um amigo meu, do André. Todo empreendedor é um desempregado cada dia que ele amanhece. Né? Todos os dias que eu amanheço desempregado. Eu preciso conquistar aquele dia, eu preciso vencer aquele dia para que eu possa chegar ao final do dia e dizer, opa, peraí, agora terminei o dia empregado, mas ao dormir, ao acordar novamente, já estou desempregado novamente, preciso batalhar por aquele dia mais uma vez. Sensacional isso, né, cara? O empreendedorismo, ele é forte. Mas voltando ao que nós estávamos falando do livro, há pouco até você comentou e eu acabei perdendo um pouco esse foco, a leitura realmente do brasileiro é triste isso, porque é um hábito que nós, na grande maioria das vezes, quando eu digo nós, eu estou generalizando os brasileiros, né? Claro que existem pessoas que gostam de ler, que sempre estão lendo pelo menos um livro, né? Sempre tem no mínimo um livro na sua leitura diária. E assim, essa é uma outra questão que eu aprendi também, que é muito interessante. Às vezes, quando nós pegamos um livro lá de 300, 400 páginas, né? Isso nos chama a atenção, assusta. Fala assim, nossa, eu vou levar a vida inteira para ler? Não. Você já parou para pensar que um livro de... Vamos fazer um livro de 300 páginas. Se você ler uma página por dia, em menos de um ano você lê esse livro? Uma página por dia. Uma página por dia. 2 minutos que você vai levar, 2, 3 minutos literário. Faz isso, pega ali, você vai levar 2, 3 minutos. Não é muita coisa. O que nós, às vezes, se perdemos na nossa vida é querer ver o resultado final, aquele resultado grande. Enquanto se eu me focar nos pequenos resultados, pequenas vitórias diárias, eu vou acumular ao longo de um período um resultado. E aí você vai adquirir o hábito. Então, começa com uma página, não precisa mais do que uma página por dia. Uma página por dia. Hoje eu tenho o hábito de ler 1 hora seguida por dia. Todos os dias eu leio 1 hora seguida. Eu reservei 1 hora do meu dia para poder ler todos os dias. Isso eu reservei. Só que lá atrás não era assim. Eu não vim de criança, de berço lendo. Eu aprendi a ler depois de adulto. Aprendi a ler depois de grande mesmo. Então, fazendo o quê? Fazendo isso. 1 página por dia. Aí depois passou para 2. Agora começa ele 2. Depois 3, 4, 5, 50 páginas num dia, às vezes, ficava lendo. É uma coisa que vai sendo construída, né? E as pessoas que estão em volta, enfim, o que a gente almeja, influencia, total isso, né? Não, total. Por exemplo, um dos livros que mudou minha vida, isso transformou minha vida. Entre vários livros, mas teve um que transformou mesmo a minha vida na parte financeira. Pai Rico, Pai Pobre. É mesmo? Rapaz, quem lê aquele livro lá, lê mesmo para ler, não tem como não mudar. Eu não era o Carlos que você conhece hoje, aquele Carlos assim que preocupado em investimento, preocupado em fazer com que o dinheiro trabalhe para mim, porque esse é um segredo gigantesco que você aprende naquele livro. Ele te ensina literalmente isso, que você não trabalha pelo dinheiro, o dinheiro trabalha por você. Você tem que chegar num ponto onde você não trabalha mais pelo dinheiro. O dinheiro trabalha para você. Então, você fazer o teu dinheiro trabalhar por ti. Então, fazer com que aquele dinheiro, ele comece a te trazer resultado.
Às vezes no começo, às vezes não, com certeza no começo é pequeno esse resultado. Só que ao longo do tempo esse resultado vai crescendo. E aí é aquela vaquinha que está todo dia dando leitinho, e vai chegar no momento onde você se aposenta antes. Eu fiz um propósito, até bem interessante essa questão, e ele é mais interessante ainda quando você começa a analisar números. Quando eu li o Pai Rico, Pai Pobre, eu tinha mais ou menos uns 32 anos de idade. E eu fiz um propósito, eu falei assim, olha, aos 40 eu quero me aposentar. Fala assim, olha, eu cheguei aos 40 anos e agora eu vou trabalhar porque eu quero trabalhar, não porque eu preciso mais trabalhar. O que eu recebo de receita já seria o suficiente para minha vida sem precisar dali para frente. Não cheguei aos 40 aposentado, eu cheguei aos 37 aposentado. Aos 37 eu já tinha alcançado a minha meta de 32. Você vê, 5 anos eu tinha conseguido alcançar a minha meta. Foi assim, extraordinário. E aí, depois disso, aí o que é interessante. O difícil é o primeiro degrau. O primeiro degrau é o difícil. Só que o segundo, terceiro, quarto, quinto, aí ele é muito rápido. Porque quando eu cheguei aos 37, eu falei assim, olha, e ainda até vou falar em números aqui para vocês terem uma ideia. Eu tinha feito uma conta o seguinte, eu precisava chegar aos 40 anos, com 7 imóveis alugados, e também, ao mesmo tempo, com 7 alqueires plantados de eucalipto. Na época eu tinha essa mentalidade. Okay. Que eu colheria um alqueire por ano, então eu teria nesse período todo ali. Algumas coisas mudaram, né? Graças a Deus mudaram. E eu alcancei esses 7 imóveis e a receita do eucalipto. Depois eu percebi que o eucalipto não seria uma boa jogada. Fui rápido em mudar essa estratégia, mudei essa estratégia rapidamente para outros meios, né? Outras formas de receita, e aplicação foi a principal dela, aplicar, investir. E até saiu um dado alarmante recentemente, né? As pessoas elas apostam mais no tigrinho. Hoje, 17% dos brasileiros... 17% dos brasileiros investem no tigrinho, contra a grande maioria, que só 3% hoje investe realmente em ações, títulos. Isso é triste, né? Não, você imagina, é algo assim a ser estudado, principalmente porque tem que tomar uma atitude com relação a isso. Mas voltando aqui, então quando eu percebi, por exemplo, o eucalipto não dava, eu remanejei isso rapidamente. Então, aos 37, eu cheguei com aquela receita que eu queria. Falei, agora vamos alavancar isso aqui um pouquinho mais. Aí fomos alavancando. Hoje eu tenho 42 anos e 60 imóveis. Cara, que 60 imóveis. Cara, fora o dinheiro aplicado na Bolsa Brasileira, Bolsa Americana. Tenho empresa fora do país. Então, assim, esse foi o objetivo. Assim, olha, você coloca um objetivo, você segue ele. E isso eu consegui lendo um livro que... Não sei quanto deve estar hoje, se puder consultar aí quanto está Pai Rico, Pai Pobre, não chega a R$50. Investir em educação, os juros são compostos, né, cara? Você vê que infinito, né? Infinito, Assim, mas a pessoa, beleza, ela quer ter resultados assim extraordinários, ela realmente quer ter uma disrupção na vida dela. O que você, assim, recomendaria, assim... O livro você colocou? Leitura. Primeiro ponto é leitura. Eu lembro uma vez que eu assisti uma entrevista do Thiago Nigro, Pai Rico, Pai Pobre. Assistindo, acho que um podcast, se não me falha a memória, não lembro se era alguma coisa assim parecida. Não sei se era um podcast ou era uma entrevista que ele tinha participado. E aí ele foi e disse assim na entrevista, falou assim, olha, Thiago, se você hoje perdesse tudo, você tivesse R$100 na mão só, eu tenho R$100, o que eu vou fazer para poder voltar a ganhar dinheiro novamente? E assim... o que você faria? Ele falou, olha, eu compraria um livro, estudaria aquela metodologia e em cima daquela metodologia eu aplicaria. Então, assim, sem sombra de dúvida, o conhecimento é o grande... A alavancagem da pessoa é o conhecimento. Uma vez eu estava ouvindo, né? Assim, como que ganha uma guerra, né? Tava vendo lá o pessoal, como que ganha uma guerra. Aí, parece que os passos ali, dentro para você ganhar uma guerra, primeiro você domina o espaço aéreo, né? Depois vem o marítimo e a infantaria aí domina, né? Mas o espaço aéreo você tem que dominar antes de mais nada para poder ter uma visão, né? Sim. E assim, trazendo uma aplicação assim, pelo que você está falando. Com certeza. A pessoa precisa ter uma visão antes dela colocar em ação, né? Então, se ela se ela não lê um livro para ter visão do que ela quer ou do mercado, enfim... Né? Enfim, tem que ter essa visão, dominar o espaço aéreo. Eu adoro analogia.
Tá? Sim, Você deve ter percebido, outra vez a gente fez algumas analogias, possivelmente vamos fazer hoje. Sim. E já que você tocou nessa, já puxou essa do espaço aéreo, eu vou até exemplificar. Nós estamos num prédio aqui, conforme um prédio. Eu gosto muito de torre porque nós começamos com a internet e a rádio, então subia em torre, então isso era para nós assim, interessante. Mas vamos pegar o prédio porque nem todo mundo conseguir ter essa destreza ou coragem de subir numa torre, e até nem recomendo se você não está preparado para isso. Sim. Mas um prédio você já consegue ter essa visão que você acabou de dizer aqui agora. Quando nós estamos aqui no térreo, na rua mesmo, está obstruído, tem árvores, tem casas, outros prédios, né? Então a visão está obstruída. Só que conforme você vai subindo, quanto mais você sobe, essa visão vai melhorando. E aí chega um ponto que, ao você olhar assim o horizonte, você consegue visualizar até cidades ao redor, né? Você não precisa mais. Então, esse exemplo que você deu é bem coloquial mesmo, ele é bem propício, porque automaticamente, quanto mais você tem a visão, mais fácil a tomada de decisão. Por exemplo, se eu estou olhando para o horizonte, será que vai chover? Eu consigo ver com antecedência se vai realmente chover. Claro que a gente tem os aplicativos, né? Mas vamos Sim. trazer num limbo ali Sim. sem ter isso. Então, automaticamente, eu conseguiria ter uma visão bem mais ampla e bem melhor quanto mais eu subo. Então, dominar o espaço aéreo, dominar essa visão, faz todo sentido. E a leitura, o conhecimento é o que vai te levar além da... Interessante. No caso ali, você, beleza, saiu de empacotadora, foi para várias áreas ali e foi crescendo, né? Claro, você colocou alguns resultados aí impressionantes nesse sentido, mas ali o ponto assim que você fala assim, ó, o ponto da virada aqui foi o momento assim, eureka, né? Ou de repente aquele momento de disrupção que você fala, poxa, agora mudou completamente, né? O jogo, assim. Teve legal, alguma coisa? muito legal essa pergunta. Eu sempre fui um completo inconformado. A minha esposa puxa minha orelha quase todo dia com relação a isso daí. Eu nunca estou feliz com o que eu tenho naquele momento. Eu sou grato, imensamente grato. Se eu tiver um copo de água para beber, eu sou imensamente grato por aquele copo de água. Só que eu já estou querendo mais do que aquilo. Então, assim, eu chego num ponto, é o exemplo que eu dei, por exemplo. Meu objetivo era ter 7 imóveis de aluguel. Hoje eu tenho 60. Então, quase 10 vezes mais do que era meu objetivo. E não quero parar por aqui, quero ir mais e assim por diante. Chegou a um valor X. Olha, eu quero esse valor X para me aposentar. Ah, beleza, então tá bom. Aí, quando chegou nele, ele falou, olha, pô, mas será que eu não posso um pouquinho mais? Será que eu não posso um pouquinho mais? Aí eu venho naquela tese minha que eu gosto bastante, ainda até comentei hoje com alguns dos meus liderados, alguns da minha equipe ali, onde eu disse assim, olha, o número 1, ele é melhor do que o número 0. O número 2 é melhor do que o 1. Então, se eu tenho 3, automaticamente isso é melhor do que 2. Se eu tenho 4, é melhor do que 3. E assim sucessivamente. Então, assim, você ter essa inconformidade dentro de si que move. Fala assim, opa, peraí, por que eu não posso dar um passo a mais? Como eu disse há pouco, né? Eu comecei lendo uma página de livro por dia. Pô, mas agora que eu peguei o hábito e para mim tá prazeroso isso daqui, por que não ler 2? Aí depois de um tempo, por que não ler 3 páginas por dia? E assim sempre vai aumentando. E assim por diante, isso em tudo na minha consciência. Então, essa questão de ser sempre um inconformado com relação a isso, que foi um dos grandes pontos da minha vida. Onde eu cheguei e falei assim, olha, peraí, eu posso mais. Eu não preciso ficar conformado com isso daqui. Eu não preciso ser um inconformado, que é diferente. Mas eu não preciso ficar conformado com isso daqui. Eu posso querer mais. E que jeito que eu posso querer mais? Eu posso hoje eu melhorar meu conhecimento, o primeiro passo é esse. O segundo passo, agora, o que eu posso mudar para melhorar isso? Porque todos nós somos imperfeitos. Só Jesus Cristo que não foi que foi perfeito, né? Nós somos todos imperfeitos, certo? Então, uma vez que eu sou imperfeito, eu tenho coisas a ser melhoradas na minha vida. O Carlos que está conversando com você aqui hoje não é um Carlos perfeito, longe disso, muito longe disso. Eu tenho muitas áreas na minha vida para melhorar, mas muitas. E como que eu faço isso? Identificando isso, tratando isso, trabalhando essa questão. Então, essa reconhecer os pontos fracos. Normalmente, nós somos muito fáceis de reconhecer, pô, isso aqui eu sou bom.
sou um bom escritor, eu sou um bom jogador de bola, eu sou um bom amante, eu sou um bom funcionário, eu sou um bom patrão, eu sou um bom. Sempre é muito fácil a gente reconhecer os nossos pontos fortes. E não é errado isso, pelo contrário, a gente tem que reconhecer nossos pontos fortes. Só que, ao mesmo tempo, a gente precisa também identificar os pontos fracos. Nos pontos fracos que eu vou conseguir me alavancar. Porque os pontos que eu já sou forte, beleza, tudo bem. Alguns deles são naturais até, né? Alguns deles se tornam naturais. A comunicação, por exemplo. Eu não era um comunicador. Primeira vez que eu fui falar em público mesmo, eu travei de travar. E hoje, se você falar assim, Carlos, olha, eu tenho aqui uma plateia que você precisa falar para 1000 pessoas aqui agora, você consegue falar? Bora lá, me passa o conteúdo que você quer. Se for algo que eu não domino, eu preciso só de um tempinho para poder dominar ele, conhecer um pouquinho mais sobre isso daqui. Se for que eu já domino, aí estamos em casa, daqui para frente. Caraca, cara. Não, isso é sensacional. Inclusive, é uma das características, né, que você colocou ali. É interessante a pessoa ficar atenta a isso, né? Ah, a pessoa, quem está nos assistindo, quer realmente ter resultados fora da curva. Para você ter resultados fora da curva, você tem que entender o que pessoas que chegaram lá e tiveram resultados extraordinários fizeram, né? É diferente. E o que assim, você acha que é o erro assim, que as pessoas, de repente, cometem? Sabe? Às vezes, a pessoa tem na trajetória, assim, de realmente conseguir resultados, ela comete alguns erros, assim. Que erros que você acha que ela deve evitar? Voltando no que eu acabei até de dizer, o grande erro é você não reconhecer seus pontos fracos. É achar que tá todo mundo errado contra você. Por exemplo, assim, olha, o Altair chegou para mim e falou, Carlos, eu sou seu amigo, queria te dar um toque, olha, isso aqui não tá legal, se você pensar, talvez você pode mudar isso aqui. Beleza, eu escutei o Altair. Aí amanhã chega o André, chega o Paulo, chega o Pedro, que acabam comentando isso comigo, e falam assim, olha, Carlos, eu acho que isso aqui você poderia melhorar, isso aqui é legal. E aí ali eu vou e me fecho, falo, não, tá todo mundo errado, tá todo mundo errado. Tá todo mundo errado. E aí eu começo a não buscar essa melhora. E ao não buscar corrigir esse ponto fraco, que é onde é o grande erro das pessoas. Porque a grande maioria das pessoas não gostam de ouvir que elas estão erradas. Eu tenho uma frase que eu gosto muito dela, que eu digo assim, eu prefiro tapa na cara do que tapa no ombro. Eu prefiro muito mais de alguém chegar em mim e falar assim, Carlos, pô, isso aqui você pisou na bola total. Do que chegar assim, pô, cara, que legal, que bacana, tá? É legal, joia. Só que eu acabei acostumando eu mesmo bater no meu ombro e falar, pô, cara, você foi foda. Você foi fera, cara, foi bom. Não esperar elogio de terceiros, entendeu? Sim. Então eu já busquei eu mesmo me automotivar. Então, beleza. Então, assim, hoje eu enxergo muito mais positivo uma bronca, uma chamada de atenção para que eu possa corrigir, analisar. Claro, como diz a Bíblia, né? Escutar e tudo e reter o que é bom. Eu vou escutar, vou analisar, vou digerir aquilo e vou trabalhar em cima dessa questão. Então, assim, o grande erro das pessoas é não aceitar que está errado. Errar, todo mundo vai errar. Todo mundo vai errar. Não existe ninguém que não vai errar. Só a forma que eu lido com o meu erro que é diferente. E é impressionante, principalmente no meio corporativo, Altair, que isso acontece muito, o colaborador ele vai lá e comete um erro, uma falta. Beleza, tudo bem. Como a gente fala, errar, todo mundo vai errar. E ele tenta primeiro esconder aquilo, e quando nós chegamos e identificamos aquele ponto, ele tenta aí ou terceirizar a culpa, jogar a culpa em outra pessoa, ou mesmo até tentar fugir. Não, isso aqui não foi comigo, não fui eu, tá? De tudo quanto é jeito ele tenta fugir. Você está ali provado, sacramentado que foi realmente, a falha foi ali. Enquanto é muito mais fácil. Aí um outro livro, olha só. Tem um outro livro que acho que até nós comentamos sobre esse livro da outra vez, chamado Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Sim. Esse livro também mudou totalmente a minha forma de conduzir as coisas. E o autor nesse livro ele fala assim, uma coisa bem interessante, que quando nós assumimos o erro, a partir daquilo ali, a outra pessoa ela não tem mais domínio sobre você para ficar levando aquela situação. E pode fazer um teste. Faz um teste, pessoal. Uma hora que você cometeu um erro, todo mundo vai cometer. Digo porque eu faço isso com frequência. Cometi um erro. Altair, errei contigo. Aí você vem e fala assim, Carlos, você fez... Eu falo, puxa, cara, é verdade. Errei, peço desculpa. Como que a gente pode corrigir isso agora? Se for financeiramente, vamos buscar uma solução para corrigir isso financeiramente. Se não for financeiramente, vamos buscar uma correção disso daqui para não abalar nosso relacionamento, abalar nossos negócios e as coisas assim por diante. Rapaz, a pessoa fica totalmente desarmada, ela não tem mais arma contra você.
Ela não tem nem como conduzir mais aquilo. Então, se você pega uma pessoa que está exaltada, com raiva, por exemplo, vou dar um exemplo que já aconteceu comigo, com certeza já deve ter acontecido com várias outras pessoas aqui. Acidente de trânsito. Um acidente de trânsito, mesmo que você não está errado, você quer acabar com a conversa ali, que normalmente o acidente de trânsito ela conduz a um momento mais exaltado, né? Você desce do carro, a primeira coisa que você fala, você tá tudo bem? Como que você tá? Tá tudo certo? O que a gente pode fazer aqui para resolver essa situação? Você já desce desarmado. Você não tá descendo ali para... Pô, mas o que você fez, rapaz? Por que você foi frear aqui agora? O que aconteceu? Por que você me fechou? Não importa se você tá certo ou tá errado. Desça dali, assim, primeiro se preocupando com a pessoa. Tá tudo bem? Se machucou? Tem mais alguém no carro? Como que vocês estão? Tá tranquilo? Diferente, né, cara? É uma outra abordagem, né? Outra abordagem. Você puxou o ponto de livro aí. Vamos conversar um pouco sobre livro aqui. Daqui a pouco a gente entra na realidade. Porque tem algumas perguntas aqui que o pessoal tá perguntando. Eu vi que tá pitando bastante aí. Inclusive referente ao dia a dia aí, de como CEO, né? E algumas perguntas relacionadas até a sua empresa, e daí a gente vai trazer aqui para você. Mas de livros, assim, qual mais você de repente tem aí no gatilho aí que eu recomendava pro pessoal? Olha, eu tenho um livro que, para você ter uma noção, como esse livro é bom, eu comprei 10 mil exemplares para distribuir de graça. Eita. 10 mil. Eu comprei, se você quiser, vamos dar um jeito de colocar um contato ali. Se você quiser esse livro, é um livro grande, tá? 300 e poucas páginas ali para você tá lendo esse livro. Ele chama O Grande Conflito. Olha só. De uma escritora norte-americana. Esse livro tem 175 milhões de impressões nessa última versão dele. É um livro centenário, esse livro já foi escrito há mais de 100 anos. E ao longo dos anos eles foram trazendo para uma linguagem mais atual, né? A gente pegar um livro que foi escrito há 100 anos, ele tem uma linguagem. E aí a editora foi atualizando essa linguagem. Essa última versão dele, agora, do Grande Conflito, ele tem 175 milhões de edições impressas. Então, se você quiser um desses, só eu comprei 10 mil livros desses para distribuir. Esse livro foi onde foi a chave de virada mesmo na minha vida pessoal, familiar, profissional, foi tudo. Legal, ele é o que transformou totalmente. Eu gostei tanto desse livro que eu falei, não, eu preciso fazer com que esse livro chegue para mais pessoas. Então, eu tenho um hábito... Não, vamos dar um jeito aí. O pessoal que solicitar, vamos dar um jeito aí de fazer esse link aí. Quem está assistindo, quiser, manda o endereço que eu banco o correio, banco tudo, é de graça. Vai chegar na tua casa de graça, você não vai pagar nada. Nem o correio você vai pagar. Legal, bacana, hein? A galera vai pedir aí. Um presente aí. Show. Maravilha. Interessante. Esse de livros, né, cara? Eu acredito que é interessante ver a recomendação, né? O que a pessoa está lendo, o que a pessoa está respirando ali, e entender ali esse ponto. E aí, então, beleza, alguns livros ali marcaram você nesse sentido, né? Pai Rico, Pai Pobre, como influenciar, como fazer amigos, influenciar pessoas. O Grande Conflito. Além dessas bases, você tem outras, quais outras inspirações, assim, você depois quando a gente entra para um mercado mesmo, né? O meu mercado é o mercado de telecomunicações, onde eu até brinco com muitas pessoas. Eu falo assim que hoje a TI, né? A tecnologia, ela está tão avançada, muito próximo até à medicina. Porque, assim, nós temos áreas hoje muito específicas. Então, a pessoa que ela é expert em desenvolver sistema, ela talvez não conheça de redes. Quem conhece de redes não conhece sobre engenharia de software. E assim por diante, né? Cada um tem o seu segmento. E através disso a gente acabou se especializando. Então hoje eu estou bem especialista mesmo, muito forte na área de telecomunicações. Então minha pós-graduação, engenharia de telecomunicações e assim por diante. Então assim, dentro da minha área, aí eu fui buscando com grande frequência conteúdo. E ler muita matéria, ler... principalmente para essa questão, né? A telecom, principalmente, ela vem evoluindo assim grandemente. O Brasil hoje é uma das potências mundiais, até comentamos isso da outra vez, né? O Brasil hoje é uma das potências mundiais em telecomunicações. Dentro de casa mesmo nós temos. E isso vem a cada dia mais ampliando, né? Falamos agora há pouco, até antes de entrar aqui, nós estávamos falando ali, eu com um amigo que está aqui conosco, sobre o Wi-Fi 7 já.
Wi-Fi 7? Wi-Fi 7, que é o Wi-Fi para o teu celular, para notebook, dispositivos. Como que funciona isso aí? O que é Vamos isso lá, aí? isso. Então vamos lá. Tentar de uma forma assim mais simplista possível, para não ficar no tecnês daqui da vida, Sim, né? sim. Então a gente vai ficar no tecnês e aí nós vamos conseguir evoluir. O Wi-Fi ele vem com algumas versões. Lá do passado, por exemplo, quando nós pegávamos lá o Wi-Fi de, sei lá, 12 anos atrás, 15 anos atrás, onde começou a massificar mesmo o Wi-Fi para as pessoas, popularizar essa questão de Wi-Fi para as pessoas, nós tínhamos uma largura de banda aonde era o chamado 2.4. Não sei se até hoje, às vezes você vê num roteador teu lá 2.4, 5.8. Então nós temos essas duas frequências. O 2.4 é uma baita de uma frequência, tanto que os IoT, todos os IoT que você tiver na tua casa, a grande maioria, pouquíssimos, trabalham com 5.8. A tecnologia é mais voltada para o 2.4. Por que o 2.4? Ela tem um alcance maior. Ela tem uma capacidade de transportar dados menor, empacotamento do dado é menor, só que ele tem um alcance maior. Então ele chega mais longe. Já depois, quando veio para o 5.8, aí depois começou a surgir as bandas N e assim por diante, o AX, como nós temos agora, e depois agora o 7, o Wi-Fi 6 com a X3000 e assim por diante, quando veio surgindo essas bandas maiores, ela consegue trafegar uma capacidade maior, só que ao mesmo tempo não vai tão longe. É muito frequente, por exemplo, o cliente que fala assim para nós... Rapaz, antes do meu roteadorzinho antiguinho que eu tinha lá em casa, o Wi-Fi chegava lá na esquina da minha casa. Conseguia pegar o Wi-Fi lá na esquina. Agora, com esse roteador novo, não consigo no quarto do lado. Entendi. Por quê? Porque a capacidade de trafegar dados é maior, só que o alcance é menor. Por isso, aí o que surgiu? Surgiu as rede mesh, por exemplo, né? Que ela trabalha muito parecida com as torres de celular. Vamos voltar para os exemplos, né? Por exemplo, celular. Quando a gente sai com o celular daqui, eu vou, por exemplo, para São Paulo. Claro que vai existir alguns pontos cegos ali no meio do caminho, natural, isso é em qualquer rodovia, só que eu não preciso ficar trocando de torre de celular, concorda comigo? Então eu saí daqui, eu vou para São Paulo, sem nenhum momento ter que ficar abrindo meu celular. Lembra que no passado, por exemplo, se você tivesse 2 roteadores na tua casa, você tinha que, olha, roteador da sala, roteador da edícula. Você tinha que ficar desconectando de um para o outro. Sim. Então, isso quando a gente fala passado, isso talvez possa ter uma realidade para muitas pessoas ainda. Com a rede mesh, ela surgiu para acabar com isso. Então, o teu mesmo roteador que tem na sala é o que tem na edícula, que tem no andar de cima, se sua casa for uma casa maior, e assim por diante. Então, você vai ter vários roteadores espalhados ali. E esses roteadores espalhados, ele faz com que a troca seja automática. Então, você muda de um roteador para o outro, ele automaticamente identifica qual que você está com o melhor sinal e como que você está de capacidade ali, qual a capacidade dele. Se ele estiver sobrecarregado também, ele vai te jogar para um outro roteador mais próximo para você fazer essa conexão. Então, isso facilita bastante. O Wi-Fi 7 também, nele já é muito nativo essa questão do mesh, só que também a questão da largura de banda. Então, você consegue trafegar mais banda dentro dos seus dispositivos. Então, assim, o que no passado, por exemplo, você fazia ali 5, 11 mega, por exemplo, com 2.4, hoje você consegue fazer 1 GB, 2 GB no Wi-Fi. No Wi-Fi, interessante. Então, essa é a evolução, né, no caso, nesse sentido. É interessante, eu vou pedindo, assim, esses esclarecimentos, porque, inclusive, as perguntas que estão aqui, pode ter essa questão de tecnês, né, que você colocou. Sim. Aí você traduz aí pra gente. Eu tentei ser o menos tecnês possível aqui, tá? Então, até se alguém da área estiver ouvindo, me perdoa, que eu ainda falei no começo. Olha, eu vou tentar tirar o tecnês aqui da conversa para não ficar ruim, porque a grande maioria das pessoas que vão estar nos ouvindo não tem esse conhecimento técnico, né? Aqui, ó, aqui tá colocando um ponto aqui, que é falar da diferença de atendimento, internet, que também não é tudo igual. E, no caso, eu queria saber a respeito disso, falar sobre essa questão de atendimento e aquele mito, né, que diz que internet é tudo igual. Eu queria que você falasse um pouco disso. A internet em si é tudo igual. É mesmo? A internet, sim. Hoje até é uma coisa bem bacana, como eu falei para você há pouco, na questão do Brasil ser uma potência mundial em telecomunicações, isso é fato. Hoje você consegue ter, numa cidadezinha de 3 mil habitantes, sei lá, vamos pegar aqui uma região nossa aqui,
Floresta, não sei quantos habitantes tem Floresta, mas deve ser na casa disso daqui, né? Aqui na região de Maringá. E se você pegar aqui qualquer outra cidade ali próxima, aqui, bem pequena, a internet em si, o produto internet, essa commodity, né? Que a internet é uma commodity. Essa commodity, ele é tudo igual. O que diferencia de um para o outro é a forma com que você lida com o teu cliente. O tal do gourmetizado, né? Gourmetizar o negócio. Nós temos muito isso dentro da nossa empresa. A NG ela é muito forte nessa questão, em atender o cliente da forma que ele precisa ser atendido. Por exemplo, eu tinha um mito na minha cabeça, e até pouco tempo, eu desrompi isso faz pouco tempo, onde eu gostaria muito que meus clientes fossem atendidos da forma que eu gostaria de ser atendido. Então, a hora que o Altair chegasse na minha empresa, eu gostaria de atender o Altair da forma que eu gostaria de ser atendido. Só que eu aprendi que eu estava errado. Eu aprendi recentemente que eu estava errado. Não, o cliente não quer ser atendido... Da forma que eu gostaria de ser atendido. Eu, Carlos. Sim. Sabe por quê? Por quê? Olha a tua mão. Nós temos 5 dedos. Quais deles são iguais? Nenhum. Nós não temos uniformidade nem no nosso próprio corpo. Então, o Altair é totalmente diferente do Carlos. Os teus gostos, as tuas rotinas, o teu perfil é diferente do meu. A forma que você usa a internet é totalmente diferente da forma que o Carlos usa a internet. Então, eu preciso te atender da forma que você gostaria de ser atendido, não da forma que eu gostaria de ser atendido. Porque eu, Carlos, por exemplo, eu uso muito a internet para trabalho. Eu não uso a internet para jogar videogame. Ao contrário, talvez o Altair já gosta de jogar videogame. Então, a tua internet é diferente da minha internet. Você entendeu? Ela é totalmente diferente. Ela é totalmente diferente. A tua internet é diferente da minha. Então, por esse motivo, eu aprendi recentemente que eu preciso te atender da forma que você gostaria de ser atendido. Então, nesse começo, eu vou fazer um briefingzinho com você. Eu vou tentar entender. Olha, o que você precisa, como que você precisa, como você precisa, para que eu possa, então, conseguir chegar o mais próximo possível daquilo que você realmente gostaria de ter como atendimento. E esse é o perfil da NG. O perfil da NG hoje é totalmente diferente de atendimento. E essa é uma grande vantagem. Em números declarados, tá? E aí vamos para números declarados, porque o brasileiro é especialista em não declarar as coisas corretas. Mas vamos lá. Em números declarados, hoje, os ISP, que são os provedores regionais, provedores ali da tua região, são aqueles provedores que atendem 5, 10, 15 cidades na sua média geral, eles hoje representam 54% de toda a internet brasileira. Então, toda a internet brasileira. E aí, quando nós estamos dizendo que uma Claro tem 23%, você pega uma Vivo com mais uns 18%, se não me falha o número ali de cabeça agora, posso levantar isso melhor para vocês depois. Então, você vê, olha a discrepância. Claro, nós estamos falando de uma empresa que domina 23% do mercado, tá certo? Sem problema. Só que, em contrapartida, nós temos outras milhares de empresas, para ser exato, 22 mil empresas hoje no Brasil de telecomunicações, essas outras 22 mil detêm 54% do declarado. Por que eu falo declarado? Porque eu conheço muitas empresas que falam lá para a Anatel que tem 1.000, enquanto tem 10 mil. Então, eles não fazem a declaração correta. Eu estimo, aí quando você fala, Carlos, mas você estima quanto? Eu estimo na casa de uns 70% do mercado está na mão dos ISP. De 60% a 70% estaria na mão dos ISP. ISP, só traduzindo assim, ISP seria... Os provedores de pequeno porte. De pequeno porte. As empresas de pequeno porte, que atendem ali, como eu te falei, 5, 8, 10 cidades na região. Então, eles normalmente atendem uma região, uma fatia do mercado naquela região. E aí, eles conseguem ter um atendimento mais próximo do cliente. E aí, como eu te disse para você, nós conseguimos chegar bem próximo. Vou dar um exemplo aqui para você agora, que recentemente... eu estou vendo aqui um patrocinador do programa, né? Parabéns. Sim. A Barigui. A Barigui com a Euroimport, né? Por exemplo, nós atendemos a Euroimport em Londrina. Não como NG. Existe uma outra marca grande, eu não vou falar o nome da marca aqui para não ser chato, uma marca grande que nos contrata para que nós entregamos o produto para a Euroimport em Londrina. Entendi. A internet que chega na Euro hoje, se você for lá, der um meu IP, olha a dica aí. Der um meu IP, você vai ver onde você vai cair lá. E aí? Mas o boleto que chega para vocês lá é um outro boleto. É uma outra marca. Aí essa empresa me contrata para que eu possa fazer a entrega. A empresa ela pode acontecer da pessoa ser tipo white label? Isso, exatamente. Isso, ou no nosso mercado, o que é mais comum da gente chama last mile.
Por exemplo, vou dar outro exemplo de outra marca. Então, vamos lá. Uma outra concessionária. Toyopar em Londrina. Toyopar representa a marca Toyota para Londrina. Conhecemos a Toyopar numa Expo Londrina, começamos a atender lá, atendemos eles gostaram demais do atendimento, gostaram demais, que chamaram na sequência, olha, acabou a Expo Londrina, falei assim, olha, me procura que eu quero que você nos atenda. Isso aconteceu com o Metronorte, isso aconteceu, tô dando exemplo de Londrina, tá? Metronorte, Norpav, Toyopar, aconteceu isso. A gente foi lá, Vale Sorte, que agora tem o Viva Sorte, né, muito conhecido também. Nós atendemos numa feira agropecuária, eles gostaram tanto desse atendimento gourmet, esse atendimento tão personalizado, tão próximo, tão direto, tão eficaz. Olha, vem cá, vamos conversar. Aí o que aconteceu? Nós atendemos a Toyopar. A Toyopar, ela tem uma filial em Paranavaí. Eu não tenho rede em Paranavaí. Eu, NG Telecom, nós não temos rede em Paranavaí. O que nós fizemos? Um contrato de last mile com um parceiro de Paranavaí, e esse parceiro que entrega a Toyopar lá em Paranavaí para nós. Então, o contrato com a Toyopar somos nós. Eles têm contrato conosco. Mas quem entrega eles em Paranavaí é outra empresa. Londrina somos nós. Mas lá. Aí você fala assim, Carlos, mas por que ele não contrata direto com essa empresa de lá? Aí são dois fatores que impactam bastante. Primeiro, quando você faz um contrato aglomerado, você consegue desconto. Você não precisa ficar pegando, eu vou ter um valor aqui para essa cidade, um valor para outra. Então, automaticamente, quando você fecha um pacote grande, você consegue desconto. Isso é natural. Uma coisa é eu comprar uma garrafa dessa e outra coisa é eu comprar 10 garrafas, 100 garrafas, 1000 garrafas. Quanto maior o volume, menor vai ser o valor unitário desse produto, certo? Então, o primeiro ponto é esse. E aí, o segundo ponto mais importante é a tratativa com esse fornecedor. Então, por exemplo, eles da Toyopar têm um contato direto conosco. Então, qualquer situação que acontecer, eu vou pegar e ligar para a empresa de lá e falar, fulano, está acontecendo isso, isso, isso. E acontece, é normal. Olha, vou dizer uma coisa para você. Se algum dia alguém de um provedor de internet ou de uma operadora ou qualquer vendedor que seja, chegar para você e dizer assim, olha, a minha internet nunca para, pula fora. Pula fora, porque existem fatores externos que estão fora do meu controle. Quais são eles? Por exemplo, um carro batendo num poste. Eu não tenho controle sobre isso. Meu carro passa naquele poste. Uma árvore cair em cima dos cabeamentos, arrebentar todos esses cabeamentos. Eu não tenho controle sobre isso. Controle zero. Por mais que eu possa fazer qualquer estrutura, qualquer projeto, qualquer infraestrutura, eu não vou nunca ter controle sobre isso. Então, o que acontece? Se alguém algum dia chegar para você e falar assim, olha, o fulano lá falou que a internet dele nunca cai. Pula fora. Porque problemas todos vão ter. Agora, como se resolve esses problemas que é a diferença? Como que eu trato esse problema? Vou te dar um exemplo aqui agora, eu gosto muito de dar exemplo. Sim. BRF em Londrina. BRF? BRF é Sadia, Perdigão, legal. É a marca que está por trás de todas essas daqui. Um grupo gigante. Um grupo gigante. Multibilionário até, né? Sim. Então, assim, o que acontece? Eles têm uma unidade em Londrina. Essa unidade, para quem conhece Londrina, ela fica ali no final da Saúl Elquim, sentido para quem pega a rodovia para Ibiporã. Ali nós só temos uma rota de posteamento, que passa bem na frente da empresa. Quando eles nos contratou, quando nós fomos contratados, eles nos contrataram, já foi exigência já de cara, olha, vocês precisam vir por essas duas rotas distintas. Você precisa sair de um ponto A, chegar na empresa, e depois sair de um ponto B, chegar na empresa por duas rotas distintas. Perfeito, sem problema nisso. É muito comum, muito comum. Você ter rotas distintas mesmo para poder atender o cliente. Aí, só que eles não tinham só nós como fornecedor. Isso é o ideal, tá? Toda empresa que se preze não tem só uma empresa como provedora dela. Tem que ter no mínimo duas. Se não me falha, a BRF é 3. Eles têm 3, todas elas com dupla abordagem. Cenário praticamente, imaginar assim, quase que impossível de parar, correto? Imagina, você ter 3 fornecedores distintos, sim. Por rotas distintas, chegando até você. Sim, Mas aconteceu. Um dia, um caminhão da própria BRF manobrando o pátio acertou o único poste onde todo mundo passava. Porque para chegar dentro do data center deles, aquele poste era o único poste que chegava até ali. E aí bloqueou nos 3. Todo mundo parou. As duas Big Tel, a gente chama de Big Tel, tá? Big Tel é aquelas empresas volume que atende nível nacional. As duas Big Tel que eles atendiam eles e nós paramos, todo mundo parou. O rapaz da TI, o diretor da TI, me liga desesperado. Carlos, a empresa tá parada.
Porque esse poste é o poste que alimenta a parte de telecomunicações, mas a parte de energia da empresa está funcionando normal, a empresa está parada. O que a gente pode fazer aqui? Eu falei assim para ele, olha, eu tenho uma solução. Ela não é o ideal, mas ela é muito funcional. Qual foi essa solução? Eu falei para ele, olha, vamos fazer um bypass. Nós temos o poste aqui, eu vou pegar essa fibra, porque tem que esperar a Copel trocar esse poste. A Copel tinha que fazer a troca, então não poderia, a gente não tem autorização para mexer nesse poste enquanto a Copel não fizesse a troca. Então, depois que a Copel fez a troca daquele poste, eu vou poder, então, ancorar meu cabo lá. Então, o que nós fizemos? Passa esse cabo por fora aqui mesmo, prender ele na tua grade aqui do teu portão, faça a fusão lá na frente, então eu antecipo esse cabo aqui, chego na outra ponta, pulo esse poste do meio, e aí eu consigo fazer com que a conexão volte para você. Chamado bypass. Fizemos um bypass ali para ele. Quando a Copel liberasse o poste, eu só pego aquele cabo, vou lá, enrolo ele, faço a reserva técnica e prendo ele no poste normal, 100%. Rapaz, o cara ficou impressionado. Ele falou, cara, surreal isso aqui. É surreal, porque assim, uma solução simples, mas extremamente funcional. Fez a empresa voltar a trabalhar, fez a operação da empresa voltar. E assim, as outras duas Big Tel, os caras estavam lá assim, sentados, olhando para lá pro poste. Não posso fazer nada. Enquanto a Copel não trocar o poste, eu não posso ir lá aqui. Você ficou refém da situação ali, não tinha uma... Teoricamente, eles não estão errados. Sim. Só que pensar fora da caixa que é o diferente. Que é o Pensar fora da caixa, pensar, opa, peraí, eu tenho uma solução aqui. Para resolver esse problema teu, eu resolvo. Sim. Vai dar um pouco mais de trabalho? Porque assim, deu um pouco mais de trabalho. Eu tive que fazer isso tudo por fora, gastou ali alguns metros poucos mesmo, 30, 40, 50 metros, não me lembro de cabeça agora de fibra a mais. Só que o que eu fiz? Eu resolvi o problema do meu cliente. Que essa é uma palavra que eu adoro, problema. O problema, né, cara? Eu adoro essa palavra. Não, isso, cara, é sensacional que você colocou aí. Eu faço aplicação de curso de comunicação, né? E a gente, assim, a comunicação é algo relativo, né? Muitas vezes. E a gente costuma fazer o custo por inação. Ou seja, qual que é o custo da pessoa não ter aquela habilidade, né? E aí, e assim, olhando para uma realidade que você colocou, qual que é o custo da pessoa continuar com aquele problema ali, né? Então era melhor que nem já acontecer essa solução do que esperar um monte de dia perdendo faturamento, perdendo tudo. Ali minutos custa caro, né? Minutos custa caro naquela operação. Então assim, e por contrato, eu não precisava esquentar a cabeça. Por contrato eu estava certo, 100% dentro do meu contrato. Meu SLA é tempo de eu chegar até o ponto. Então, nós chegamos no tempo. Agora, o reparo depende de terceiros. Como depende de terceiros, eu estava dentro do meu contrato. Momento algum eu estaria rompendo o contrato ou deixando de atender. E tinha um baita de um argumento. Olha, meu amigo, você está olhando para o poste. Com certeza. Tá o poste ali, o que eu posso fazer? Eu não faço milagre. Mas ali a gente fez milagre. Que é o que eu falei. É a palavra problema. Todo problema tem uma solução. Pessoal, grava isso é importantíssimo. Grava isso, ó. Todo problema tem uma solução. E o solucionador desse problema é o cara que pega o dinheiro da mesa. Porque o problema está deixando dinheiro na mesa. Todo problema tem dinheiro na mesa. Todo problema. E aí, quando você pega, você soluciona aquele problema, o que acontece? Você fica o cara com esse dinheiro da mesa. Então, por isso que eu adoro a palavra problema. Porque todo problema tem uma solução e se eu for o solucionador, melhor ainda. Porque aí eu vou estar... Então, esse entendimento de ser só uma operadora e ser uma parceira é interessante a pessoa, né, a empresa ter essa noção, né? Porque tem gente que é só operador, é só isso daqui. Agora, agir como parceira é diferente, né? Posso dar um exemplo? Sim. Vou dar um exemplo para você que aconteceu comigo semana passada. Nós fomos para São Paulo. Nós íamos, na verdade, em família, duas famílias, né? 2 casais de amigos, mais os filhos, as crianças. Nós estávamos indo para Campos do Jordão. Aí resolvemos dar uma parada em São Paulo. A mulher queria ir lá no Bom Retiro, queria também dar uma passeada em São Paulo. Resolvemos dar uma parada em São Paulo. Eu tenho um apartamento na Cláudio Soares. Para quem conhece São Paulo, ela fica bem transversal à Faria Lima. Para você ter uma noção, o meu apartamento ele fica a 80 metros do metrô da Faria Lima ali. Então, assim, e aí nós íamos posar lá. Cheguei no apartamento, era mais ou menos por volta de umas 7 horas da noite. Na hora que eu chego lá, olho pro modem e vejo aquela luzinha vermelha piscando no modem. Loss. Loss é o rompimento da fibra. A fibra está rompida. A fibra não tinha... o modem não estava recebendo sinal de fibra. Falei, olha, vamos lá. Né? Qual que é o processo que eu tenho que fazer? Ligar para a operadora para chamar o suporte. Tenso.
quase uma hora naquele telefone aguardando a operadora. Quase uma hora. Isso é insano. Se você pegar qualquer pessoa que pegar o telefone agora e ligar no nosso 0800, você vai ver que em menos de 3 minutos você é atendido. Menos de 3 minutos. Isso é mortal dentro da empresa. Se alguém passar de 3 minutos, me chama imediatamente que cabeças irão rolar lá dentro. Porque assim, eu não aceito um cliente meu ficar mais de 3 minutos na linha esperando para ser atendido. Isso para mim é falta de respeito. E assim, naquele momento eu fiquei quase uma hora só naquela musiquinha chata. Nossa. Quando fui atendido, a atendente simplesmente falou assim: olha, realmente existe um rompimento aí na tua região, já está sendo trabalhado, a previsão é de mais 6 horas para voltar à tua internet. Tá certo, sem problema. É o que eu falei para você, não falei para você agora há pouco? Todos terão problema. Todos terão, porque a atendente naquele momento não teria nem essa informação para me passar, e mesmo que ela tivesse, para mim não faria muita diferença onde que foi esse rompimento externo, né? Que paralisou aquela região ali da Faria Lima. Então, o que aconteceu? Eu estava sem internet, tudo bem. Só que esse processo todo, simplesmente para conseguir saber que existia um rompimento, que é o cansativo. Já quando você trabalha com uma empresa local, regionalizada, isso não acontece. 50 minutos é o tempo médio que a gente leva para resolver o problema, para deslocar um técnico para poder chegar lá e resolver o teu problema. Não é o que você vai perder de tempo no telefone. E aí eu vou te provocar com uma pergunta. Quanto vale o teu tempo? Quanto vale o teu tempo? Teu tempo vale a pena esses 50 minutos? Se você tem 50 minutos para jogar fora, para ficar no telefone esperando para ser atendido, para quando você tiver uma dificuldade, e aí eu digo um boleto, uma troca de plano, um problema técnico, qualquer coisa que seja, você ficar 50 minutos num telefone aguardando para ser atendido, isso para mim é insano. Então, por isso que, assim, uma coisa que nós prezamos muito dentro da empresa, atendimento tem que ser ágil. Tem que ser imediato. Como você gosta de ser atendido, Altair? Eu gosto de ser atendido assim, assim, assim. Então, assim você vai ser atendido. Agora, além disso, eu preciso ter agilidade nesse atendimento. Eu não posso fazer o Altair ficar 50 minutos num telefone me esperando para ser atendido. Interessante. Inclusive tem um ponto aqui, viu, Carlos, que assim, eu sou um cara que eu tô entendendo esse universo, né, de telecomunicações e tudo mais. E assim, tem uma pergunta aqui falando sobre link dedicado, né? Eu acho que é interessante esclarecer o que é link dedicado e como que a rede Viscardi conseguiu economizar tanto com a mudança para o link dedicado da NG Telecom. Boa pergunta, Altair. Vamos lá. Primeiro a gente tem que separar um produto de mercado que hoje está muito comum mesmo, que é o link dedicado e o semi-dedicado. A grande maioria das operadoras, e quando eu falo operadoras, eu estou me referindo até às Big Tel que eu falei anteriormente. Elas, na hora de vender para você, ela não te separa isso aqui. E tudo bem, tá certo. Tecnicamente, tá certo. Não tem problema nenhum. Só que eu não gostaria de lá na frente eu descobrir que de certa forma eu fui enganado. E aí, onde você entrou ali com o exemplo do Viscardi. Adolfo, Carlinho, um abraço. Beleza? Tudo de bom para vocês ali. Eles nos procuraram. Eles tiveram um problema com a Big Tel. Ficaram dezembrão. Quase que parado. Só, assim, num caos. Nos ligaram correndo. Falaram assim, olha, um dos meninos deles, se eu não me engano, acho que da TI deles, era nosso cliente já na casa deles. Falou assim, olha, na minha casa funciona super bem. Vocês não querem bater um papo com eles? Vamos lá. E aí, quando nós chegamos para poder conversar com eles, eu fui lá, dei uma olhada e vi que o contrato que eles tinham era de link dedicado. Só que a entrega não era um link dedicado, era um semi-dedicado. E aí isso tem uma diferença gigantesca. Por que isso tem uma diferença gigantesca? Porque o dedicado, aí eu estou dizendo para mim, eu entendo isso e quem é da área também vai concordar comigo. O link dedicado real, é aquele onde você tem uma fibra que sai do switch do data center da empresa de telecomunicações e entra no teu switch dentro da tua empresa. Então vamos lá. Então assim, todo esse trajeto é feito por uma única fibra e essa fibra é exclusiva daquele cliente. Então isso eleva o custo. Então imagina, por exemplo, para chegar até aqui, vamos supor que você é cliente da empresa A Telecom. E essa empresa A Telecom, para chegar até aqui, do data center dela mais próximo, do site dela mais próximo, o POP, como a gente chama, do POP dela mais próximo até aqui dá 5 quilômetros. Uma média, vou fazer uma média aqui, só arredondar números. Seriam 5 quilômetros de uma fibra lançada exclusivamente para você.
Ah, Carlos, mas um cabo de fibra ele pode ter 12, 24, 48, 72, 144 e assim por diante. Concordo plenamente. Mas, de qualquer forma, aquela fibrinha que está passando dentro daquele cabo, que seja ele 6, 12, 24, 48 e assim, não importa qual o tamanho da bitola desse cabo, aquela fibra está exclusiva para você. Perfeito? Então, fizemos aqui o primeiro esclarecimento. Esse para mim, Carlos, você fala assim, Carlos, para NG, o que vocês consideram como link dedicado? Isso aqui. Rede metro, cabo, fibra exclusiva para você. Ponta a ponta. Do meu switch ao teu switch. Isso é rede metro. E isso custa caro realmente. Nós temos clientes que nos pagam isso. Os terminais de Londrina mesmo nos pagam mais de 20 mil reais por mês para interligar os terminais com fibra pura, metro, rede para eles. No entanto, o mercado percebeu que daria para fazer esse mesmo trabalho, ou muito parecido, fazendo a entrega através do link GPON. Que aí é a mesma coisa que você tem na tua casa, provavelmente aquela fibra que chega na tua casa, chega no modem e vai lá para você. Carlos, a entrega física é a mesma? A entrega física é a mesma do link GPON. Aquela mesma internet que a pessoa te cobra R$100 para você ter 1 GB de internet. Mas então o que diferencia? Por que então que você coloca semi-dedicado, por exemplo, a 499 esse mesmo 1 GB? Porque aí eu faço configurações dentro dos meus servidores, onde eu faço rotas para você exclusiva, se você for um gamer, se você for um podcast que tem uma transmissão, para onde você precisa chegar. Qual que é o teu objetivo? Porque a internet, elas são rotas. Eu posso te levar, por exemplo, para São Paulo, ou melhor, vou fazer diferente. Vou fazer um ponto mais distante. Eu posso te levar para Miami, onde nós temos os data centers da Google, onde nós temos ali Meta, temos coisas assim. Então, vou te levar para uma conexão em Miami, por exemplo. Essa conexão em Miami, eu posso fazer ela Brasil-Miami, ou posso levar você para Portugal e depois Miami. Para o cliente normal, isso não tem tanta diferença. A latência, Carlos, tá bom, vai passar de 12 para 20 milissegundos? Sim, vai passar, porque é natural, é latência. Eu tenho distância a ser percorrida, isso é física, né? Isso é física pura. Então, a distância que eu tenho para ser percorrida é maior do que a distância que eu vai em linha reta, né? A menor distância entre 2 pontos é a linha reta. Então, qualquer coisa que eu faço, eu rebato, vou para outro lugar, é natural que eu vou ter uma latência um pouco maior. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar. Olha, o Altair, ele precisa ir para Miami. As conexões do Altair estão em Miami. O YouTube está em Miami. Então, eu vou te levar para Miami, direto. Então, eu consigo, através do firewall, do meu roteador de borda, fazer essas alterações e com essas alterações de entregar o melhor destino. Fazer uma análise, outra coisa também que a maioria... E aí agora, um outro ponto importantíssimo. Isso é o grande diferencial de uma empresa local com uma Big Tel. Por quê? Numa Big Tel, vamos aqui, a Euriport é simplesmente um número. Para eles é um número. É mais um. Para nós, não. Para nós, qualquer cliente B2B, que é o cliente comercial, não que o residencial não seja assim, tá, pessoal? É que a tratativa com o residencial é um pouco diferente, porque as exigências do residencial ele é menor, certo? Então, do comercial ele já é maior. Então, assim, para nós, qualquer cliente comercial, nós fazemos toda uma análise dele. Quando você entra na base, você não simplesmente você entra e é colocado lá dentro. Você entra, a minha equipe de TI vai fazer uma análise. Quais são as rotas que você usa, o que você mais usa, qual que é o horário que você mais usa, o que você mais precisa. A Metronorte, por exemplo, nós trocamos todo o Wi-Fi da Metronorte, todo. 14 pontos de Wi-Fi dentro da Metronorte em Londrina. Legal. Entendeu? Então, assim, chegamos lá e identificamos. Opa, peraí, não adianta mudar teu link realmente precisa ser mudado. Só que além do teu link ser mudado, eu preciso mudar a forma que você recebe o Wi-Fi no teu dispositivo. Porque a hora que o teu diretor ou o teu cliente que vai usar o teu Wi-Fi, ele precisa saber, ele precisa conseguir usar aquilo lá de uma forma melhor. Então, essa análise toda que foi feita anterior à instalação dele, todo um projeto, porque como eu te falei no começo, não falei para você assim, olha, a forma que o Altair quer ser atendido é diferente da forma que o André, que o Carlos, que o Paulo precisa ser atendido. A forma que a Metronorte em Londrina precisava ser atendida é diferente da Toyopar. A forma da Toyopar é diferente da Norpave. É diferente do Viscard, como você acabou de falar. Poxa, mas como que o Viscard economizou uma fatura de mais de 30 mil, conseguiu para reduzir menos de 10% disso hoje? Dessa forma, nós fomos lá, fizemos uma análise, falei, olha, o que você tem aqui hoje eu consigo te entregar por isso daqui. Poderia ter entregue uma fatura de 20 mil que ele estaria feliz? Estaria feliz com a fatura de 20 mil, concorda comigo? Sim. Já tinha reduzido 1/3 do valor dele anterior.
Só que eu não precisava disso, eu quis entregar para ele. Tanto é, Adolfo ali, né? Semana passada foi procurado por uma Big Tel, o cara entrou em contato, e isso é o vendedor da Big Tel que me contou, tá? Depois que eu fui conversar com o Adolfo falou, Carlos, como que você ficou sabendo disso? Ele falou, o próprio vendedor me contou. Ele chegou assim para mim, o rapaz falou assim, rapaz, o que você fez com o Viscard? Para que isso... Eu liguei para o pessoal e falei, olha, tem uma proposta aqui interessante, eu tô assumindo a região aqui, queria marcar uma visita. Não, mas eu quero marcar uma visita, eu consigo chegar ali com você, nós estamos com preços agressivos, Não. Eu falei, mas o que aconteceu? Eu falei assim, não, a gente tem uma parceria muito bem fechada aqui já com a Engie Telecom, enquanto eles quiserem nos atender, nós vamos estar sendo atendidos por eles. Então, isso é o diferencial, é a forma com que você atende o teu cliente, vai fazer com que teu cliente, você fidelize ele. Você não vai fidelizar ele só pelo contrato. Ah, claro, precisa de um contrato? Precisa de um contrato, isso é óbvio, né? Não tem como eu não ter um contrato, o investimento é alto. Né? Quando nós estamos falando de uma construção como essa, nós estamos falando de algumas centenas e milhares de reais. Entendeu? Então, assim, isso vai me custar. Então, para que eu possa repor esse dinheiro, eu preciso de um tempo. Só que, na grande maioria, o contrato acaba e o cliente continua, porque ele não está ali com você só por causa do contrato. Ele está com você por causa da forma que você atendeu ele, que foi a forma que aconteceu, por exemplo, com o Viscard. Entendi, que muda completamente ali a maneira. Hoje vocês atendem B2B e B2C. Exatamente. Hoje o nosso carro-chefe sempre foi o B2C, né? O que moveu a empresa, o que trouxe a empresa até onde ela é. Mais de 50 mil usuários hoje utilizando a nossa internet. Só que o nosso foco hoje está muito grande no B2B, que é trazer esse atendimento gourmet, como eu falei para vocês, de uma forma para cada empresa, porque o mercado não enxergou isso ainda. E ainda bem que não enxergou, que tomara que demore bastante para enxergar. Que o cliente é diferente. Eu posso ter o mesmo produto. Lembra que você me perguntou? A internet é tudo igual? A internet é tudo igual. Internet é tudo igual. Só que a forma que eu entrego essa internet para cada cliente B2B é diferente. E aí eu te faço um convite nesse momento. Se você tem hoje uma fatura de mais de R$300 por mês com a tua empresa de internet, fala com a gente. Eu te garanto que eu vou conseguir baixar essa fatura e ainda vou te entregar um serviço infinitamente melhor do que a que você tem hoje. Interessante, o pessoal vai... Vai ficar curioso nesse sentido aí. Essa é mais ou menos a média, então, que paga ou menos? Assim? Então, é como a gente falou, a diferença é muito do cliente. Vai muito, né? Vai muito do que você precisa. Eu já cheguei num cliente que ele veio para nós com um ticket de 269, né, por exemplo, um plano assim bem básico, nosso comercial, o B2B. Carlos, mas o que é esse plano? Um SLA mais baixo, tempo de resposta mais baixo, que é o que a gente falou há pouco, e a esteira também de atendimento. Você não cai no atendimento. Embora o nosso atendimento é muito rápido, como eu dei o exemplo há pouco, mesmo assim você não cai naquele atendimento. Você tem uma célula dentro da empresa que atende você especializado porque você é uma empresa. Por que isso? Porque, assim, com todo respeito, tá, Dona Maria, seu João, não me entenda mal, não é isso que eu quero dizer. Mas a internet que a Dona Maria usa na casa dela, que o seu João, o seu Pedro e assim por diante usa, pode ser o mesmo produto lá na ponta, lá para uma empresa? Pode ser o mesmo produto. Só que a forma que essa empresa vai precisar, por exemplo, uma lanchonete. Vamos dar um exemplo aqui. Uma lanchonete que ficar sem internet hoje. Uma simples lanchonete, tá? E não desmerecendo a lanchonete, mas uma simples lanchonete que ficar sem internet hoje, ela já não passa cartão. O sistema dela, a maioria da lanchonete, você já percebeu quando você chega na lanchonete, o pedido é tirado por aqui? É verdade, sim. Nem pedido eles fazem mais praticamente. Então, assim, hoje tudo está envolvido na internet. Então, como que você quer ser atendido é o que vai fazer a diferença. Porque, assim, uma vez que você está sendo atendido por uma empresa que para ela, tanto faz, tanto fez, ela está, com desculpa a palavra, pouco se lixando pro teu problema, ela está pouco se lixando. Você vai ligar lá 1, 2, 3, 10 vezes e a empresa não está nem aí ligando pro teu problema. Só você que está sentindo essa dor. Você está lá com a dor que você não está conseguindo fazer teu trabalho, responder o WhatsApp, as coisas. Ah, Carlos, mas tem um 3G. Tá, tudo bem, tem um 3G. Concordo que tem um 3G, o 5G e assim por diante. Só que ele não vai suprir a tua demanda para o teu trabalho. Se ele suprisse, você não teria outro plano. Você usaria ele, correto? Então, assim, para aquele momento, você precisa de uma solução rápida. E a solução rápida é isso daí. Então, eu já cheguei num cliente que ele ficou sabendo que tinha um ticket de R$269 para ele lá, para um plano já B2B, um plano corporativo. Beleza, ele chegou. Quando nós chegamos lá e fizemos a análise total para ele, olha, esse produto não encaixa para você. Da mesma forma que aconteceu com o Viscard, que eu consegui reduzir o target dele, eu sou transparente e dizer o contrário também. Olha, fulano, por causa disso, você não vai conseguir. Você precisa mudar isso aqui, isso aqui, isso aqui.
E aí o cliente entende e aí resolve o problema dele. Porque assim, nós não estamos ali simplesmente pelo faturamento. Porque quando você tiver a dificuldade, você vai me cobrar isso. Você vai falar assim, Carlos, poxa, mas eu contratei isso aqui com você. E eu preciso te entregar aquilo que eu contratei. Porque é uma frase que eu aprendi de criança. Ninguém é obrigado a prometer nada. Eu não sou obrigado a prometer para você que à noite nós vamos jantar. Ah, beleza, beleza, acabou aqui, vamos sair daqui, vamos ali numa lanchonete, alguma coisa e vamos lá. Só que uma vez que eu te convidei e assumi o compromisso com você, eu sou obrigado a cumprir. E isso é em tudo na nossa vida. Então, uma vez que eu assumi o compromisso com o meu cliente e prometi para ele que eu vou fazer tal coisa, eu sou obrigado a cumprir aquilo lá. Com certeza. É interessantíssimo, cara. Você vê, a gente fez uma abordagem aqui, nem parece, né? Mas já deu 1h30 quase. Rapaz! Mas show de bola. E assim, a gente fez uma abordagem diferenciada, a gente foi ali trazendo case, né? E depois trouxe ali realidades da própria empresa do qual você é CEO, né? E fazendo essa análise de mercado. Mas tem uma coisa que eu não mencionei, assim, que vale a pena, a gente tem um tempo ainda, que vale a pena destacar? Tem uma coisa bem interessante, que aí eu vou falar de nós, eu não posso falar dos outros, tá? Então eu vou falar de nós, isso aqui é muito importante. A NG Telecom, ela surgiu para servir. Então hoje a NG Telecom é uma empresa que nasceu para servir. Servir o cliente dela da melhor forma que ele precisa ser atendido, da forma que ele gostaria de ser atendido. Então, assim, uma coisa que eu posso assumir um compromisso com você. Eu falei agora, uns minutos atrás, ninguém é obrigado a prometer nada. E agora, olhando nos teus olhos, te prometendo isso, a forma que nós iremos lhe tratar é totalmente diferente. Porque a nossa cultura está enraizada. Esses dias atrás, nós investimos muito em consultoria. Esses dias atrás, um consultor me perguntou assim para mim, falou, Carlos, se você pudesse resumir a cultura da tua empresa, você resumiria ela como? Eu falei assim, a NG surgiu para servir. Aí, na hora, uma funcionária minha que estava na mesa, ela falou assim, Carlos, tem um livro que eu vou te indicar que é fabuloso. E eu comprei, ele chegou ontem até. Sexta-feira, chegou sexta-feira. Chamado assim, Empresas Servem para Servir. Empresas que servem para servir. Interessante. É maravilhoso. Então, assim, não li ainda, depois eu posso trazer ele para falar. Como chegou recentemente, não tive tempo de ler ele. E essa é a nossa cultura. Nossa cultura é servir. Nosso objetivo é servir em todos os aspectos, tá? Vou dar um exemplo que aconteceu no meio da pandemia. Todo mundo afetado, todo mundo com problema. Nós tínhamos, entre muitos casos, aquele caso é marcante, porque até hoje, rapaz, esse cara me encontra, ele vem falar comigo, falou, Carlos, o que você fez naquele dia para mim foi fora do real. Vou evitar nomes para preservar a pessoa, porque assim, eu posso falar de mim, eu não posso falar dos outros. Ele, toda vez que ele me encontra, ele fica feliz em me ver. Só que eu não posso trazer isso aqui para lá. Então, não vou trazer nomes, tá, pessoal? Ainda mais que eu sou de Mandaguari, isso aconteceu na cidade de Mandaguari, uma cidade pequena, então fica complexo, sim. Às vezes, você citar nome. Era uma situação bem delicada. No meio da pandemia, o que aconteceu com as escolas? Todas fecharam, certo? Certo. Automaticamente, aquelas pessoas que trabalham com van, que levam os alunos, ficaram o quê? Desempregadas praticamente, né? Não tinha receita, zero receita. Aí um dia esse senhor chega lá na empresa e ele fala assim, olha, eu preciso desligar a minha internet. Eu falei assim, mas o que aconteceu? Ele falou, olha, eu não tenho dinheiro para te pagar. Eu não vou ter dinheiro para te pagar. Nem amanhã, nem daqui a 1 mês, nem daqui a 2 meses. Cara, eu me emociono de contar essa história. Aí ele falou assim, olha, eu não vou ter dinheiro para te pagar. Falei, tá, mas esse é o teu problema? Ele falou, esse é meu problema. Era um cliente já nosso de algum tempo, de base, conhecia o cara, sabia que ele não era um charlatão e realmente o momento demonstrava aquilo. O que eu falei para ele? Assim, olha, fulano, faz o seguinte, eu estou baixando os próximos 6 meses teu de mensalidade, só que isso aqui não para por aqui. Se você precisar de 6, 12, 24 meses, o tempo que você precisar, você não vai pagar a mensalidade, você vai continuar usando a internet, você não vai pagar a mensalidade. Quando a situação melhorar, porque nós acreditávamos que ia melhorar, todo mundo sabia que isso ia melhorar, né? Nós não tínhamos o vislumbre de quando isso ia ser, mas tinha que acabar um momento, né? Sim, tinha que acabar. Falei assim, fulano, quando isso aqui resolver, você resolve a tua vida, porque vai ter banco, não vai querer saber disso, supermercado não vai querer saber disso, outros lugares não vão querer saber disso. A tua conta de água, a tua conta de luz não vai querer saber disso daqui. Aí, quando você resolver todo o cenário lá fora, você me procura e a gente vai combinar isso aqui. Nós vamos pegar essas 6 mensalidades e virar lá fazer 24, fracionar, ainda fazer fraçãozinha pequena, nós vamos fazer isso aqui.
Passou ali, não me recordo que eu não me peguei a data, passou, sei lá, 10 meses, ele me procurou, falou, Carlos, ó, agora tá tudo ok, agora eu consigo voltar a pagar, como que nós vamos fazer com essas 10 mensalidades? Eu falei, me diz como que você quer. Quer pagar R$20 por mês dessas mensalidades? E aí nós pegamos, dividimos isso em R$20 por mês nas próximas mensalidades dele, então você imagina o período que isso aqui ficou para resolver a situação dele. Então, assim, literalmente, nós estamos aqui para servir. Claro, cada caso vai ser analisado como um caso diferente, porque nós não falamos da mão, nós não estamos na uniformidade. Então, para tudo a gente tem que tratar os diferentes de forma diferente. Com certeza. Então, eu preciso fazer isso. Então, é um caso que marcou muito, me emociona bastante essa história, principalmente toda vez que a gente se encontra, porque, pensa, uma situação que marcou a vida do cara. Ele falou assim, poxa... É um olhar mais humanizado, né? É um olhar diferenciado, né? Porque... um olhar somente, não, o capitalismo acabou, e, né, etc., já é um olhar humanizado para a situação. Coisas que nem que você falou, às vezes uma Big Tells, né, já nunca na vida. Direito de cortar, ó, sem delongar, você fala assim, Carlos, mas é fácil fazer isso com uma mensalidade de R$100, né? Isso não impacta no teu caixa. Realmente, R$100 não impacta. Também evitando falar nomes, uma grande empresa aqui da região abriu concordata, precisou de investimento externo, passou mais de um ano, o faturamento que ela tinha conosco de R$8.000 por mês, ela passou mais de um ano. Pouquíssimos fornecedores continuou fornecendo para essa empresa. Eu falei direto com o diretor de TI, falei assim, olha, enquanto você precisar de internet, eu vou estar aqui. Enquanto você precisar de internet. Se a empresa fechar amanhã, fechar as portas, ela fechou as portas amanhã, beleza, tamo junto, perdi, tá joia, sou investidor, corro risco o dia inteiro. Corro risco o dia inteiro. Então, assim, falei, olha, enquanto você precisar de internet, aconteceu a mesma coisa. Quando veio o aporte financeiro de fora, eles receberam aporte da XP. Olha para você ver o tamanho da empresa. Sim. Eles receberam um aporte milionário da XP, se não me engano, acho que na casa de 300 milhões. Eles receberam de aporte da XP, a XP se tornou sócio dessa empresa. E aí, tudo resolvido hoje, acabou. Os caras pagam tudo certinho, fizeram o pagamento para nós daquele valor. Para mim foi maravilhoso, que eu recebi um montante assim numa senhora recebida, foi maravilhoso, só que assim, empresa feita para servir. Por isso que eu disse para vocês, eu posso falar de nós, da NG Telecom. Nós estamos aqui para servir. Outras empresas, igual você falou, tá preocupado com o capitalismo. Claro que precisa do dinheiro, claro, precisa do dinheiro para poder pagar. Não dá para fazer isso aqui para todo mundo, né? Não é uma ONG. Com certeza. Mas cada caso é analisado com cada caso e todas as situações literalmente são focadas e o objetivo é, o que você precisa? Como você precisa disso? Maravilha, sensacional, sensacional, Carlos. É legal, cara, é legal, assim, inspirar nesses hábitos, né, nesse comportamento, nessa visão estratégica, visão, assim, nessa humanidade. Então, poxa, agradecer, cara, agradecer por você ter topado aí, estar com a gente aqui no Tá em Alta, trazendo aí elementos não só da sua história, mas também aí o que a gente trouxe aqui, alguns aspectos específicos, né, do mercado de telecom. E vale a pena a gente combinar ali, só para falar desse mercado, né, esse mercado de telecomunicação, assim, eu acredito que tem vários termos que você falou que, de repente, a gente poderia esclarecer, você entendeu? Que, claro, ficou muito bem explicado, mas, assim, a gente trazer umas janelas ali para saber mais sobre esse ponto aí, esse mercado, porque é um mercado em ascensão absurda, né? Com a internet dominando cada vez mais. Então, cara, agradecer. Eu não sei se ficou mais alguma coisa que você gostaria de colocar, fica à vontade. Não, só colocar que literalmente, assim, tudo vem de Deus, né? Tudo. No outro podcast nós falamos muito de Deus, nesse aqui a gente acabou não falando tanto. Por que isso? Porque eu sempre falo para todo mundo, falei naquele outro podcast, eu estou CEO da NG Telecom. Eu não sou o dono da NG. O dono é Deus. Então, por isso que essa força de servir, essa forma de fazer as coisas acontecerem, ela é diferente. Porque as coisas acontecem sem que a gente precise, sem precisar ficar planejando muitas coisas fora da casinha. O importante é isso aí. Você falando de um livro, a Bíblia, né? O livro mais vendido do mundo, aí, já que nós falamos tanto de livro. Não, ia falar para você, Deus é aquela coisa, né? Tudo que começa de joelho se projeta para o alto, né? Amém. Então, fantástico. Poxa, agradecer mais uma vez, história inspiradora, trouxe aí vários pontos aí, né? E, poxa, se topar ali, eu sei, a agenda é
é apertadíssima, mas, cara, topar, tá as portas abertas aqui. Agradecer mais uma vez. Agradecer a todo mundo também que nos acompanhou aqui no Tá em Alta Podcast. Só um detalhe, ô Carlos, se o pessoal quiser continuar esse assunto, quais são as suas redes? Como o pessoal pode... Legal. No Instagram, NG Telecom, _oficial. Você nos encontra lá no Instagram. O WhatsApp, se você quiser nos chamar no WhatsApp, nosso WhatsApp da empresa é o 44-3233-3939. Ou se você quiser ligar no 0800 890 3939. Esses são os canais que você consegue estar falando conosco ali. E quem quiser aquele livro, como eu prometi, está aí, será enviado para qualquer lugar do Brasil, sem custo nenhum. Um presente nosso para você. Olha, tem mais uma coisa também que é importantíssimo. Você perguntou aqui agora se tem alguma coisa que nós não falamos aqui. Se tem uma área que está em foco total e não tem desemprego, é a telecomunicações. Você aí, que talvez está querendo mudar de área, ou você que está começando no mercado de trabalho, está afim de uma profissão que, zero desemprego mesmo. Se eu falar hoje para você, eu tenho no mínimo umas 30 vagas ali para ser cumprido dentro da empresa, para cobrir. Cobrir nesse momento. O RH nosso não para momento algum ele para. E assim, é uma área que paga muito bem, acima da média de mercado. Nós temos técnicos de campo. Eu vou falar de técnico de campo, que é aquele cara que bate escada, que faz a instalação, que tira 4, 5, 10 mil por mês. E fácil, tá? Sem fazer muita força, ele tira isso daí. E tem outras áreas. Eu não gosto de subir em escada. Não tem problema. Tem RH, tem atendimento, que são todos remunerados por produtividade. Então, assim, facilmente você ganha no mínimo o dobro do mercado. No mínimo. No mínimo você tira o dobro do mercado. E não tem desemprego. Se você fala assim, mas eu estou mudando para Bahia amanhã. Rapaz, te garanto, você não passa 2 dias que você chegar lá, você não vai bater em duas portas. Você não vai bater em duas portas e falar assim, olha, eu vim do Paraná, trabalhava com telecomunicações lá, você tem alguma vaga para mim aqui? Eu duvido hoje uma empresa de telecomunicações que fala assim, olha, eu estou com o meu quadro todo completo, não preciso de mais ninguém, está tudo completo. Não tem. É uma área que, assim, é constante a necessidade de mão de obra, porque cresceu muito, é um mercado que cresceu muito nos últimos anos e não teve a mão de obra preparada. Então, assim, aquela pessoa que saiu de qualquer lugar, ela consegue trabalhar em qualquer outra região. E até mesmo dentro da própria cidade. Nós vamos pegar aqui hoje mesmo na região de Maringá e Londrina, nós estamos falando de mais de 100 empresas de telecomunicações. Imagina você, dessas 100 empresas, eu te garanto que as 100 empresas estão precisando de mão de obra hoje. Você não fica desempregado. Você não bate em 2, você já está contratado. E deixa eu perguntar, as áreas que tem ali são desde técnicos a qual mais? Financeiro. Nós temos hoje, dentro da NG, vou falar para você que nós estamos precisando hoje dentro da NG. Financeiro, precisamos hoje do financeiro. Precisamos do multicanal de vendas, que é vendedores por telefone, que vai atender o telefone e fazer a venda. Precisa de atendente, nós chamamos de torre de controle, mas é o pessoal que faz o controle das ordens de serviço. Então, o Altair foi lá, contratou uma internet conosco, essa equipe vai fazer o contato com você, vai agendar contigo, por exemplo, Altair, hoje às 5 horas da tarde vai um técnico na tua casa. Então, eles vão te avisar com antecedência quando o técnico estiver indo. E se acontecer qualquer imprevisto no meio do caminho, tem um congestionamento, travou na instalação antiga, né? Deu um problema ali, eles vão entrar em contato com você. Então, eu tenho atendentes para isso. Estou precisando hoje de um supervisor de loja. Nesse momento, nós estamos fazendo entrevista com um supervisor de loja. Então, assim, tem para todos os gostos. Para todos os gostos. Estoquista. Então, tem para todos os gostos. O que você precisar, hoje a gente está precisando contratar. Que legal. Se precisar, é só mandar currículo. rh@ngtelecom, N de navio, G de Gabriel, telecom com M de Maria.com.br. Show de bola, tá aí feito aí, pessoal. Então você pode entrar em contato, você está assistindo, entre em contato, a gente vai linkar. De repente, se o pessoal ficar sabendo pelas tuas redes, daí já vai direto, né? Mas pelas nossas redes a gente vai linkar. Então esse é o nosso compromisso. E o pessoal, essa temporada aqui do Tá em Alta Podcast, só para colocar para você, tem os outros hosts, né? Que é o Gabriel, o Celso. O Celso está lá em Londres, vai estar também produzindo conteúdo lá. Então acompanha, vai estar tudo dentro desse canal aqui. Fique acompanhando aqui com a gente essa temporada que a gente vai trazer muito conteúdo legal ali. A gente sempre pincela o que está em alta, traz assuntos bacanas para você. Bom, agradecer todos aqueles que colaboram com esse projeto, tanto a BMW Barigui, quanto outros também
que sempre estão nos apoiando aí, a doutora Fran, né, que nos ajudou aí nessa questão endócrino. Enfim, depois você vai acompanhar através da nossa vinheta. Eu me chamo Altair Godoy e este foi mais um Tá em Alta Podcast.